Olá, agora sim, Bolsonaro diz que vai atuar para restabelecer a democracia na Venezuela. E a justiça determina que o Corpo de Bombeiros faça uma inspeção para a liberação do Sambódromo do Rio. E um site e um call center vão esclarecer as dúvidas sobre a reforma da Previdência. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Agora sim, estamos começando o Fato Brasil. Eu peço desculpas, a gente teve um probleminha técnico aqui. E aí a gente começou o programa sem som. Como a gente começou o programa todo sem som, decidimos reiniciar o programa para que a gente consiga ter uma comunicação assertiva aqui com você. Então desculpe aí pelo problema técnico. Quem está assistindo pelo Facebook depois ou pelo YouTube não vai ver esse problema. Aliás, o Facebook vai ver porque vai ficar gravado. O mico, né? Aquele mico para daqui 10 anos a gente catar lá de tudo. Enfim, de qualquer maneira, estamos começando o Fato Brasil de hoje, trazendo para você as principais notícias do dia. Vou mandar o meu beijo aqui, ó, já pedindo para você entrar aqui no nosso Facebook, colocar aí na tela para você, ó, facebook.com/WTVBrasil, ó, Andréa Castro, um beijo, Andréa Castro. Andréa Castro, que é nossa fã, não só da Hora do Esporte, tem acompanhado, não só do Fato Brasil, mas tem acompanhado a Hora do Esporte aí que eu tô vendo. Na Hora do Esporte eu não tô lá na frente, mas tô atrás das câmeras, então eu sempre acompanho, eu agradeço muito o carinho da Andréa e de toda a família Castro que sempre me assiste. Um beijo pra todos vocês aí, com muito carinho. O Alex dos Passos também rindo pra caramba, porque a gente erra. A televisão ao vivo, como diria todo mundo na televisão aí, é a casa do capeta. E é isso, TV ao vivo é isso aí mesmo, a gente erra, mas vamos embora. A gente continua aí com o nosso noticiário, que embora a gente tenha esses momentos bacanas, são notícias muito sérias. Daqui a pouco a Judite sobe aqui, que é a nossa gatinha aqui, tudo mais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e vão comentando aí no Facebook, beleza, gente? Então, vamos então às nossas notícias de hoje, né? Uma das coisas que eu gostaria muito antes de começar a falar necessariamente das notícias de hoje, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre uma situação que aconteceu ontem. Pois é, a gente fechou tudo e eu preparei uma reportagenzinha para a gente poder entender mesmo o que aconteceu, né? E eu tô aqui falando com o pessoal aqui no Facebook, mas que aconteceu o seguinte, no Rio, né? Ontem todo mundo ficou sabendo e nós noticiamos aqui na fanpage do WTV a colisão entre os trens, né? Então o maquinista de um dos dois trens que colidiram ontem no Rio de Janeiro, os trens da Supervia, foi na estação São Cristóvão e o maquinista, infelizmente, que estava preso, um dos maquinistas, né, morreu. Né, ele foi retirado das ferragens, mas não aguentou e morreu, infelizmente. Eu vou rodar o VT porque eu tenho um comentário para fazer sobre esse tema que ontem eu não fiz. Então vamos assistir primeiro aí e depois eu comento. Foram 60 bombeiros trabalhando no resgate do maquinista Rodrigo Assunção. Ele ficou preso nas ferragens depois do acidente entre dois trens na estação de São Cristóvão, na zona norte do Rio. Para chegar até a vítima, foi preciso serrar a lataria. À medida que iam chegando mais perto, os agentes precisaram cortar e afastar as ferragens. Outros, com mangueiras, resfriavam o trem para evitar um possível incêndio. Rodrigo estava lúcido e chegou a receber um balão de oxigênio para ajudar na respiração. Depois de quase 7h30 de trabalho, os bombeiros finalmente conseguiram resgatar o maquinista das ferragens. A gente está acompanhando toda essa ação aqui do alto da estação de São Cristóvão. E o que a gente pode perceber é que eles estão fazendo uma massagem cardiorrespiratória na tentativa de reanimar a vítima. O helicóptero pousou em frente à estação para apressar o resgate. Logo depois veio a notícia: Rodrigo não resistiu aos ferimentos. A gente até se solidariza, né, o Corpo de Bombeiros com a família. No momento desse de tristeza, a gente atende a tantas tragédias, né? Toda a nossa
Nosso respeito à família nesse momento. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, entre as composições que seguiam no mesmo sentido. Acabou de ter uma colisão do trem aqui agora, meu irmão. Meu Deus. Que é isso, compadre? O trem bateu no outro aqui, cara. Uma passageira que não quis ser identificada conversou com o repórter Tiago Pimenta. A composição estava parada há mais de 5 minutos, uns 6 minutos. De repente a gente escutou aquele estrondo, parecia que São Cristóvão estava desabando. Triste essa situação. Eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre isso, até porque eu sou filho de ferroviários, né? Meu pai é supervisor na CPTM e a minha mãe é maquinista, inclusive um beijo para eles. E perante essa tragédia que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, eu fico aqui com algumas indagações. Todo mundo vive falando que o problema, por exemplo, aqui em São Paulo, da CPTM, se resolveria com privatização. E ao ver esse acidente, que não é o primeiro, não é o primeiro choque de trens que tem no Rio de Janeiro em menos de 2 anos. Aliás, a gente está há uma década e quase que a Supervia, que é a concessionária, né, que é a empresa que comprou, né, o ramal, comprou as linhas de trem no Rio, detentora, né, da concessão, a gente vê esse tipo de acidente. No começo, quando a Supervia assumiu, né, os trens do Rio de Janeiro, que eles eram da rede ferroviária federal, aí passou para os estados, como aqui também era e tal, isso no começo dos anos 90. Quando a Supervia ela assumiu, ela pegou realmente um estado lastimável e disse que iria melhorar. Já se passaram mais de 10 anos e a gente percebe esses problemas acontecendo. Você pode perceber que os trens que se chocaram eram trens novos, não eram aqueles trens velhos que a gente costuma ver. O que eu chamo a atenção é que o governo de São Paulo diz que para resolver o problema da CPTM é necessário haver uma privatização. Aí eu indago. A Supervia, ou seja, é privatizada, né? A empresa Supervia, que foi criada aí por esse consórcio, é privatizada. E vocês verificam a quantidade de acidentes que acontecem. Agora eu pergunto, como bom filho de ferroviário que sou, e aqui deixo bem claro que não está a opinião dos meus pais, que não tem nada a ver com a WTV, mas como um bom filho de ferroviário eu pergunto, como um trem entra na mesma linha do outro trem? Será que não tem... mas teve uma falha na sinalização. Meus amigos, uma falha numa sinalização de um trem é questão de vida ou morte. Por que ninguém da Supervia foi preso? Porque isso não poderia estar acontecendo. Você concorda comigo que a empresa é responsável pela manutenção dos ramais no Rio de Janeiro? E não é uma simples falha de sinalização, é um trem que se chocou com o outro. Infelizmente, o elo mais forte na cadeia se rompeu, que foi o do maquinista, que infelizmente perdeu sua vida. A gente fica mais feliz, assim, menos triste, quer dizer, porque não houve mais fatalidades. Até quando nós vamos assistir essa situação na Supervia acontecendo? E até quando a gente vai ver a cara lavada dos nossos governadores PSDBistas aqui em São Paulo, dizendo que a solução para tudo é privatização? Você que mora aqui em São Paulo, que defende ferrenhamente a privatização da CPTM e do metrô, é isso que você quer? Fica aqui a minha indagação. Manda a sua opinião aqui para mim. Aqui eu vou colocar aí na tela novamente o Facebook da WTV, tá aí, ó. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse fato. A Andréa Castro assim, nossa, pensei muito na sua mãe, que medo. Minha mãe é maquinista da CPTM, gente. Eu falo isso com muito orgulho, porque tanto a minha mãe, o meu pai, todos os funcionários aqui da CPTM e do metrô de São Paulo e também da Supervia são pessoas muito sérias nos seus trabalhos, sabe? E muitos fazem com muita paixão. Tem paixão pela ferrovia porque entendem e sabem como a ferrovia é importante no dia a dia do brasileiro.
O que não dá é uma empresa simplesmente deixar esse tipo de situação acontecer. E o pior, nenhum responsável da Supervia vai preso. Engraçado, né? Fica aí a minha lamentação a respeito disso. E a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desta investigação. Mas que a gente sabe que não vai dar em nada. E é bem capaz de colocarem a culpa no maquinista ainda. Vamos lá, vamos falar de Previdência? Um site e um call center vão esclarecer dúvidas sobre a reforma da Previdência. É isso mesmo que você ouviu. O governo vai utilizar um site e um call center um detalhe, que é bancado pelo nosso dinheiro, tá? Não é os defensores, não. É isso que eu acho incrível. Uma proposta que eles querem aprovar na Câmara, a gente é obrigado a ter que pagar um serviço para nós sermos... para as pessoas nos convencer de algo que não vai ser bom para a maioria. Ai, Vitor, mas aí você está dando a sua opinião, não sei o que lá. Mas, gente, eu desafio alguém me mostrar aonde que essa reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo Bolsonaro é boa pra gente. Porque eu não vi vantagem nenhuma. Pelo contrário, até agora só tem vantagem político, judiciário e militar. Tudo bem, vamos continuar aqui, ó. Vou dar a informação aqui para vocês. Então ele vai utilizar, o governo vai utilizar um site e um call center para ajudar na simulação de cálculos da aposentadoria conforme a proposta da reforma da Previdência. Como forma de ajudar a esclarecer as dúvidas da sociedade. Ai, que maravilha, como um governo é bonzinho, né? Segundo o secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, o Superministério, Rogério Marinho, os dois instrumentos devem entrar em operação depois do Carnaval. O secretário negou que o governo esteja perdendo a batalha da comunicação para alcançar o apoio da sociedade e parlamentares. Durante um debate no Rio de Janeiro, o secretário lembrou que tem experiência parlamentar em 2 legislaturas como deputado federal, tendo completado o último mandato no fim de janeiro. Ele disse que tem se reunido com as bancadas, os parlamentares, para explicar as medidas e que conta com as articulações políticas dos líderes do governo e dos partidos do Congresso. Vocês lembram que na semana passada eu comentei sobre a Previdência aqui, né? Há muito eu falo a respeito da Previdência aqui e que é uma mentira que ela está quebrada, né? Que na verdade a Previdência Social ela faz parte do INSS, que é o Instituto Nacional da Seguridade Social, que não tem só a Previdência, tem várias outras questões. E só relembrando, só para eu explicar por que eu acho tudo balela, o que quebra a Previdência não é o repasse que é feito para nós, ou a idade que a gente aposenta, o povo, né, o trabalhador comum. O que quebra a Previdência é que vários bancos, várias emissoras enormes de TV, vários grupos imensos empresariais não pagam a Previdência. Isso sem falar na desoneração fiscal que vários governos, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, governo Dilma e agora o governo Bolsonaro faz para empresas endividadas ou para certos fundos e tira da onde? Do INSS. É por isso que vivem apresentando cálculos negativos. Porque se a gente somasse tudo aquilo que deveria estar no INSS, a gente ia descobrir justamente isso. Que o problema não está na arrecadação do que nós arrecadamos ou naquilo que nós ganhamos quando a gente se acidenta ou mesmo aposenta. O problema está nas desonerações que o governo faz e nos maus pagadores que nunca pagam. Entendeu? Vou tirar esse negócio da minha cara aqui, né? Eu sei, o pessoal reclamou aí, ó. A faixa está no teu rosto, desculpa. Vocês entenderam? Então, na verdade, quando alguém vem falar assim, na Previdência vai quebrar, e não vai quebrar não. Ela só vai quebrar se o governo continuar desonerando a empresa e não cobrar verdadeiramente as empresas que estão devendo. Bancos enormes aí, sabe? Estão devendo bilhões para o INSS. Mas quem é que vai fazer o aperto? Como sempre, somos nós. E sabe o que é o pior? É o governo estar usando o nosso dinheiro, do nosso imposto, para gerar ações como esse site call center e outras coisas aí na TV, sem falar, que eu não posso dizer aqui com propriedade o que está acontecendo por fora, para poder aprovar uma reforma que vai prejudicar a mim e a você que está assistindo. É uma vergonha. É uma vergonha. Seria um tapa na cara da sociedade. Isso acontece, isso
estão tentando fazer uma reforma previdenciária na Argentina. Só que na Argentina o povo vai pro arrebento e vai pra rua. Na França estão tentando também. E lá a gente tem visto o que está acontecendo. O governo está indo para trás. Por quê? Porque a população não está aceitando ser roubada, porque é basicamente isso, ser praticamente morta. Porque se essa reforma for aprovada, você que é jovem, que tem 18 anos que está me assistindo aí, você não vai aposentar. Você vai morrer antes. A verdade é essa. E falando de Previdência, uma notícia de última hora. Nós noticiamos na nossa fanpage que os servidores municipais do município de São Paulo continuam em greve. O prefeito Bruno Covas, que tinha marcado uma reunião para uma nova negociação nesta quinta-feira, cancelou de última hora e em assembleia os funcionários públicos municipais, professores, entre outras categorias que são da municipalidade, decidiram pela manutenção da greve até dia até dia 8, quando será feita uma nova assembleia. Essas informações sobre a greve dos professores e funcionários públicos municipais, você acompanha sempre aqui na WTV Brasil através do nosso programa ou através das nossas redes sociais. Muito obrigado, gente, pelo carinho da audiência e durante o Carnaval, fique ligado nas nossas redes sociais que a gente sempre vai estar sempre trazendo para você a notícia em primeira mão, sempre que ela for muito importante, que vai mexer com a vida de vocês. Então fica aí a informação. Então, em relação à Previdência, esse foi o meu comentário. E a Justiça, olha só que coisa, a Justiça ela determinou uma expensão dos bombeiros para liberar o Sambódromo do Rio. Pois é, isso aí está sendo, o Ministério Público pediu, na verdade, a interdição do Sambódromo do Rio, né? Então a Justiça em relação a isso, determinou que o Corpo de Bombeiros faça uma inspeção em 24 horas no Sambódromo e que a empresa de turismo do município do Rio, a Rio Tour, e a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, gestora do Carnaval da cidade, assinem um termo de responsabilidade assegurando que o local tem segurança suficiente para a realização dos desfiles. Né? Então a determinação da juíza Mônica Teixeira da primeira vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça atende à ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público, que foi publicada nesta quinta-feira e tem que ser cumprida às vésperas do desfile do Grupo A e a do Grupo Especial. Mônica Teixeira, a juíza, determinou que o Corpo de Bombeiros a realização da vistoria e elaboração de um laudo técnico em 24 horas, confeccionando certificação de aprovação com autorização especial com base no atendimento necessário à segurança dos frequentadores que permita a realização do evento. Por ordem da Justiça, depois que os bombeiros liberarem o local para a realização do desfile, os presidentes da Rio Tour e Liesa deverão assinar no prazo de 24 horas esse termo. Então, à tarde, o governador do Rio, Wilson Witzel, esteve no Sambódromo para assinar o acordo do patrimônio com a empresa fornecendo energia, do fornecimento de energia Light, que juntamente com a Ambev patrocinará a festa por intermédio da Lei do Incentivo à Cultura com 25 milhões de reais em investimentos. Né? Sobre o impasse jurídico, né, em torno da liberação do Sambódromo, o governador ressaltou que o espaço pertence ao Estado, mas está cedido ao município. Espero que o Corpo de Bombeiros tome as providências necessárias, juntamente com a Liga das Escolas de Samba, né, a Liesa e a Rio Tour, e não está na minha administração do Sambódromo. Espero que a Rio Tour consiga cumprir todas as exigências para que o Carnaval aconteça. Eu acredito que isso será resolvido. Só um comentário a respeito disso. É engraçado, você já percebeu que no Brasil tudo acontece assim nos 45 do segundo tempo? Não que eu esteja criticando o Ministério Público, tudo bem que isso pode prejudicar a maior festa do país e agregadora de cultura e de empregos, mas por que o Ministério Público não se preocupou com isso antes? Ou mais, por que a Rio Tour, a Liga das Escolas Independentes, o Estado, o município, enfim, os responsáveis por essa festa linda que acontece no Rio, e também tem aqui a nossa versão em São Paulo, por que não se preocuparam, mas é esse caso do Rio, por que eles não se preocuparam com isso antes? Vai fazer correndo? E se realmente o Ministério Público queria que interditasse por falta de um alvará e tal, isso levando em consideração o que aconteceu no Ninho do Urubu, né, o centro de treinamento
do Flamengo com incêndio, que eu critiquei duramente aqui, que agora está interditado, graças a Deus fizeram alguma coisa, mas tardiamente, né? Porque 10 vidas se perderam ali de pré-adolescentes, mas será que a gente não poderia fazer isso antes para não prejudicar as coisas? Será que isso é tão ruim assim? Por que não entrou na justiça antes? Por que não se tomou essa providência antes? Por que no Brasil tudo acontece assim, nos 45 do segundo tempo? Eu queria ter essa resposta para você. Eu queria que o nosso país fosse mais sério no que fizesse. Você também não tem essa vontade? Eu tenho. O Alex dos Passos falou aqui, ó, já foi feito e está precário. Olha, trazendo a informação aqui pra gente que esse laudo dos bombeiros foi feito e parece que está precário. Na real, vão tampar o sol com a peneira. É verdade, Alex. Vão tampar o sol com a peneira mesmo. Isso é verdade. Eu também acho que vão. Não vão cancelar essa festa por causa disso. E se realmente o Sambódromo não estar bom, deveria ter sido tomado providências com meses de antecedência. Para que chegasse hoje, aliás, amanhã, né? Nessa sexta-feira, se você está assistindo na reprise aí ou no YouTube, já deveria estar tudo pronto hoje, tudo pronto para receber. Mas cancelar a festa, será que é justo para com as escolas, para os frequentadores, com a cultura do nosso país? Isso é uma coisa que a gente vai ver. O que a gente espera, de verdade, é que não aconteça nenhuma fatalidade. E nesse país, infelizmente, a gente vive torcendo, pedindo para Deus, para os deuses, para o universo, enfim, não sei qual a tua fé, para que não aconteça uma desgraça. Mas, infelizmente, cada vez mais nós estamos nos colocando em risco porque a gente não faz as coisas da maneira como deveria fazer. O jeitinho brasileiro, meus amigos, mata. Esse é o meu comentário. E agora nós vamos chegando quase ao final do programa. Antes disso, eu gostaria de chamar aqui a nossa previsão do tempo. Pois é, hoje a previsão está um pouquinho mais básica, só do Brasil. E vamos saber como é que vai ser o tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. Roda aí. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade que atuam sobre o estado de São Paulo vão avançar em direção ao Rio de Janeiro. Por isso, a previsão é de um dia com chuva frequente e tempo muito nublado em todo o estado do Rio de Janeiro, centro-sul mineiro, incluindo a capital, áreas do norte e leste de São Paulo, incluindo a região da capital e também do Vale do Paraíba. Nesses locais, a chuva pode vir com moderada a forte intensidade. Mas um corredor de umidade também vai deixar a chuva a qualquer hora do dia, intercalando períodos de sol por toda essa faixa que vai do litoral de Santa Catarina, centro-leste do Paraná, interior de São Paulo até áreas do norte de Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, oeste do estado de Minas Gerais e também sobre o Distrito Federal. A previsão também indica chuva a qualquer hora do dia, com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, que vai de João Pessoa até o estado do Maranhão, e também sobre áreas do extremo sul do Amazonas, Acre e centro-norte do estado de Rondônia, incluindo a capital Porto Velho. Dia de sol e calor para toda essa faixa que vai do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, toda a faixa litorânea que vai de Salvador até o interior do estado do Alagoas e também por toda essa faixa do extremo norte do país, incluindo a região de Roraima e a capital Boa Vista. Todas as demais áreas em verde do mapa devem ter pancadas de chuva em geral a partir da tarde ao longo desta sexta-feira. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 20 graus em Brasília, máxima de 32 graus em Cuiabá, 30 graus em Porto Alegre e 24 graus em São Paulo. Está aí a previsão do tempo para todo o Brasil nessa sexta-feira, o que tudo indica que o final de semana vai acompanhar nesse mês só apenas algumas alterações. E agora nós vamos para a notícia final, que o Bolsonaro diz que vai atuar para restabelecer a democracia na Venezuela. Antes de fazer qualquer comentário e ler sobre essa notícia, eu gostaria de passar um vídeo para você que está me acompanhando aqui, porque hoje eu prometi no Facebook que eu iria finalmente dar a minha opinião sobre a Venezuela. Então, antes de dar a opinião sobre isso que o Bolsonaro falou, isso minha opinião sobre a crise da Venezuela, eu gostaria de passar um VT para a gente entender como essa crise começou e o que realmente está acontecendo lá no país vizinho. Olha aí.
Crise que começou em 2014 com a queda brusca nos preços do petróleo, que corresponde a mais de 90% das receitas da Venezuela. No momento em que o preço do petróleo foi muito elevado no cenário internacional e isso trouxe prosperidade econômica, a Venezuela, ao invés de diversificar a sua pauta econômico-comercial, ela se concentrou ainda mais, né? Essa aposta da Venezuela se mostrou um fracasso, né, de fato. Com o aumento da crise econômica, cresceu a pressão política. Maduro passou a enfrentar uma oposição mais forte e teve dificuldades em dar respostas aos problemas sociais que se agravavam no país. Isso é um processo que vinha em paralelo, né? Uma crise política de um lado, com o fechamento do regime chavista, e de outro lado a crise econômica. Elas vinham ocorrendo em paralelo, elas começam a se somar uma à outra. A situação da economia se agravou ainda mais a partir de 2017 com a imposição de sanções da comunidade internacional em razão das atitudes antidemocráticas de Maduro. Essas punições levaram à escassez de produtos no mercado venezuelano, o que fez explodir a inflação, que no ano passado foi de mais de 1 milhão%. O resultado foram prateleiras vazias nos supermercados que já não tinham produtos básicos, muitos importados. Remédios e insumos hospitalares também sumiram. Com um dinheiro que não tem valor, falta de emprego e de acesso aos bens básicos para a sobrevivência, os venezuelanos começaram a deixar suas casas. Já são 3.400.000 refugiados venezuelanos em todo o mundo. A Colômbia abriga o maior número, mais de 1 milhão de imigrantes. O país é seguido pelo Peru, Chile, Equador, Argentina e Brasil. A venezuelana Lisbeth Garcia tenta chegar à Colômbia por terra. Ela lamenta que a situação do país a obrigue a deixar a família, as raízes e que precise ir a outro lugar para sobreviver. A buscar maneira para poder sobreviver. Já a crise política piorou no ano passado, quando Nicolás Maduro se elegeu em meio a denúncias de fraude em um pleito que não foi reconhecido pela Organização dos Estados Americanos. A oposição, que já tinha maioria no parlamento, elegeu o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Diante do não reconhecimento da eleição de Maduro, Guaidó se autodeclarou, em janeiro deste ano, presidente interino do país, com o apoio de mais de 50 países. A partir daí, Guaidó começou a organizar protestos internos na Venezuela e mobilizou ajuda humanitária. Ainda com o comando das Forças Armadas, Maduro determinou há uma semana o fechamento das fronteiras com o Brasil e a Colômbia, por onde as doações chegariam. Confrontos levaram a dezenas de mortos e feridos nas cidades de fronteira. Complicado, né? Complicada a situação da Venezuela. Na verdade, eu vi um vídeo, inclusive há 2 dias aí a gente teve uma equipe TV que foi deportada, presa, depois deportada da Venezuela, porque mostrou cenas, né, para o Maduro sobre o pessoal comendo lixo. Isso realmente choca. Mas antes de dar o meu comentário, eu vou ler o que o Bolsonaro diz. O Juan Guaidó está no Brasil, aliás, estava no Brasil, não sei se ainda está, não tenho essa informação aqui. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro manifestou publicamente seu apoio ao presidente autodeclarado interino da Venezuela, Juan Guaidó. Em declaração à imprensa na tarde de hoje, Bolsonaro afirmou que o Brasil vai atuar dentro da legalidade para restabelecer a democracia no país vizinho. Né? Então ele diz que vai atuar para restabelecer a democracia. Eu tenho um comentário para o Bolsonaro. Ô Bolsonaro, mal você consegue deixar estabilizada a nossa democracia aqui, vai querer fazer o quê com a democracia do país vizinho? Nisso dou risada, porque como é que pode um governo como o Bolsonaro, cheio de escândalos de corrupção, cheio de coisa aí de laranja no partido do presidente. O presidente trata os filhos e o Brasil como se tivesse uma conversa no grupo da família do WhatsApp, entendeu? A gente tem um governo que não é estruturado, já perdeu na Câmara, tentou botar os atos secretos novamente aí e não deu certo. E agora ele quer mexer, ele falou que vai ajudar na democracia do país vizinho. Quem é o Bolsonaro? Para que ajuda é essa que o Bolsonaro vai dar? Vai mandar os pobres do Brasil ir lá matar os venezuelanos do Maduro lá? É isso que vai acontecer? Acho engraçado um governo como o Bolsonaro dizer que vai defender a democracia em algum lugar, sendo que é um governo autoritário, machista, xenófobo, entre outras coisas, e que já declarou publicamente aí que não acredita muito nessa história de democracia não. Democracia é só quando ganha lá dele. Se ganha a oposição, ele não acredita em democracia não. A oposição tem que morrer, né, o Bolsonaro? Né? Basicamente isso. Desculpa.
Desculpa falar assim, é que é muito engraçado, de verdade. Mas vamos lá. É Bozo, a Andrea falou aqui, ó, é por isso que ele é chamado de Bozo. É o palhaço Bozo, se vocês, pra quem não lembra, né, foi um palhaço aí que tinha programa de televisão no SBT aí nos anos 90 e tal, 80 e 90, foi o palhaço fazia parte do Chacrinha, entre outras coisas aí, era junto com a vovó Mafalda, né, e aí o nosso presidente Bozo, né, palhaço, né, pra não dizer outra coisa, né, entre outros nomes aí. Eu sei que tem gente que gosta do Bolsonaro e que me assiste, será que tem mesmo? E, enfim, mas desculpa gente, eu não posso passar a mão em cima do Bolsonaro. Vamos à Venezuela. Qual é a minha opinião sobre a questão da Venezuela, que eu prometi que eu ia passar, e esse é o meu comentário final. Como você pode ver no VT aí na Venezuela, a Venezuela está passando por uma crise humanitária que resulta de uma crise do petróleo e depois de uma questões do próprio governo, questões internas, como nós aqui no Brasil temos questões internas. O fato é que, assim, existe também uma linha no nosso país que apoia o Nicolás Maduro. E existe uma linha à direita também, né? Digamos que, assim, uma linha mais à esquerda que apoia, a linha mais à direita que diz que ele é o ditador e que está apoiando o Guaidó. E nós temos uma linha mais, enfim, essas coisas, assim, um diz que quem é comunista apoia a Venezuela, quem não é comunista apoia a questão. O que eu digo, para ser bem sincero, qual é a minha opinião? Nem lá e nem cá. Eu vou explicar. A Venezuela está passando por uma questão humanitária. E é claro, é óbvio, eu seria muito hipócrita, teria uma cara muito lavada de chegar aqui para você e falar que a Venezuela tem um governo maravilhoso do Maduro, que o governo Maduro é uma maravilha. O fato é que é o seguinte, você nunca vai me ouvir defendendo aqui uma atitude antidemocrática. É verdade. E o que o Nicolás Maduro fez foi justamente as suspeitas de manipulação da última eleição, sem falar naquela questão de juntar uma Assembleia Constituinte. Enfim, são certas coisas que o Nicolás Maduro andou fazendo que colocou em xeque a questão da legitimidade da última eleição e se ele realmente apoia a democracia. Por quê? Houve mortes em protestos, igual acontece aqui no Brasil de fato. Isso é um ponto. Toda essa questão envolvendo a crise e a posição de Nicolás Maduro está gerando uma crise interna, humanitária, e que está faltando comida. A gente vê gente aí comendo lixo e tudo mais. Isso é uma questão complicada. E que eu falo publicamente que países como nós, como o Brasil, tem que abrir as fronteiras para esses refugiados virem e tentar pelo menos sobreviver aqui no Brasil, uma vez que na Venezuela está difícil. O que eu não concordo é que, de repente, surgiu lá uma luz no fim do túnel, chamada Estados Unidos da América. Trump se viu, nossa, ele é tão bonzinho. Aí ele falou assim, eu vou ajudar a Venezuela, porque a Venezuela está precisando da nossa ajuda, precisa restabelecer a democracia, né? Tudo bem que a Venezuela tem muito petróleo, né? É um dos, se não o maior produtor de petróleo do mundo, um dos maiores produtores de petróleo. E aí os Estados Unidos veio, e aí governos como o Bolsonaro, que são basicamente fãs de governos como Trump, né, governos impositores, né, que vão contra determinadas questões humanitárias e climáticas e tudo mais, aquela coisa que todo mundo já conhece, simplesmente criou-se, né, vários 50 países que definiram um novo presidente na Venezuela. Sabe o que eu acho engraçado? A preocupação internacional com a Venezuela, ao meu ver, não tem nada a ver com a questão humanitária. O fato é que as pessoas, o internacional, principalmente os Estados Unidos, está de olho nas riquezas da Venezuela. E é por isso que os Estados Unidos apareceu. Porque, por exemplo, lá no Haiti, lembra que teve um terremoto que acabou com o país? Os Estados Unidos não estão lá restabelecendo a democracia. Pelo contrário, falta ajuda em países como o Haiti. Mas na Venezuela tem petróleo, então os Estados Unidos de repente está lá. Vou dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo é muito simples, é muito fácil de nós que estamos aqui no Brasil entendermos o que está acontecendo. Nicolás Maduro se tornou um ditador, sim, porque está quebrando com a democracia venezuelana. E a Venezuela precisa, sim, de ajuda no restabelecimento disso. Não digo de uma maneira armada, mas como a gente diz, há soluções pacíficas de chegar num acordo
na Venezuela. Se a maioria da população não quer o Maduro, então a própria população da Venezuela deve destituir esse cara, incluindo as suas forças armadas. Se essa é a questão. Eu também não acredito que Nicolás Maduro seja, hoje, está sendo um bom presidente. Na verdade, está sendo um ditador, sim. Isso é fato. Mas eu não acredito que os Estados Unidos são os benfeitores. O que está acontecendo é que os Estados Unidos está aproveitando a situação de crise extrema na Venezuela para tentar pegar, para poder abocanhar um pouquinho a fatia do pão de petróleo que a Venezuela produz. É isso aí. Então, me desculpa se alguém falar assim, não, os Estados Unidos, o que eu torço para a Venezuela é que se haja uma solução pacífica para que os venezuelanos parem de morrer e para as pessoas voltarem a ter dignidade na Venezuela. A gente não pode fechar o olho e dizer que a Venezuela não está acontecendo nada demais, porque as pessoas estão passando fome. Mas como você pôde ver na reportagem, e foi uma reportagem da TV do governo brasileiro, da EBC, da TV Brasil, para vocês verem que não é nem eu não peguei nem TV de esquerda, nem de nada, eu peguei uma reportagem instrutiva. Boa parte dessa crise humanitária que está acontecendo na Venezuela se dá aos embargos que foram colocados. Mais uma vez eu repito, não concordo com o governo Nicolás Maduro, mas também não concordo com os embargos internacionais feitos, inclusive pelos Estados Unidos, que prejudicaram ainda mais a economia venezuelana, deixando sua população com fome. Você entendeu? O braço é muito mais embaixo. Ficar defendendo um ou outro não é a solução na Venezuela. Assim como aqui, o problema não era o PT. Tirou o PT e nós, estamos aí do jeito que tá. Porque o problema não era um lado da política ou o outro. O problema brasileiro é a corrupção. E não é que é parecidíssimo na Venezuela? Então fica aí pra gente pensar e essa é a minha opinião a respeito disso. Vamos continuar acompanhando. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência. Se concorda ou não comigo, me desculpa se de alguma maneira feri os sentimentos de algumas pessoas que gostam do presidente Bozo, mas é isso. Vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta com mais notícias e os meus comentários aqui no Fato Brasil. Obrigado, um beijo a todos e tchau!